Queridos, você já passou pela situação de tentar conectar alguém, ligar alguém, mandar mensagem para alguém e não conseguir? Já tentou, às vezes você está precisando de falar, e quando é uma coisa importante? Quando é só um assunto aleatório, ok. E quando é uma coisa importante, você liga para a pessoa e dá desligado. Ou onde você está, não há um sinal de cobertura, não há ali um sinal e você não consegue contactar, conectar com a pessoa. Eu não sei você, mas quando eu passo por isso, dá uma sensação de ansiedade, de desespero, porque você quer conversar, você precisa de falar com a pessoa. Então, e quando a pessoa te liga, e você atende e fala, alô, e a outra pessoa fala, oi, tem algo importante para te dizer, você fala, o quê? Não estou ouvindo. Aí quando a pessoa consegue falar, cai a ligação. É desesperador, não é? Eu não sei você, mas aí você tenta retornar, deixa eu ver o que a pessoa falou importante e não consegue ligar. O sinal não dá, fica fora da área de cobertura, fica desligado, acaba a bateria, misericórdia. Você manda a mensagem e fica sem sinal de internet. E a mensagem não chega. É algo que vai gerando ali uma expectativa e uma frustração, porque você quer conectar, contactar, mas por algum motivo, seja sinal, bateria, o que é, você não consegue essa conexão. Mas e quando você consegue falar e a ligação fica maravilhosa? É algo perfeito, é algo maravilhoso. É algo que é o benefício da tecnologia, quando você consegue se comunicar, se conectar com pessoas. Isso é incrível, mas quando não conseguimos se torna um desafio. E quando conseguimos é uma maravilha, quando você consegue ter uma boa conexão, um bom sinal, um bom 4G, um bom sinal de Wi-Fi, um sinal perfeito que você fala e fica nítida a ligação. É algo maravilhoso, queridos. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre nós estarmos conectados. Eu quero trazer com você aqui em João, capítulo 15, do verso 5 a 7, Evangelho de João, esse discípulo amado. João, capítulo 15, versos 5 ao 7. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha que poderoso, olha que incrível. Veja aqui quando Jesus fala, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Troca a palavra permanecer por conectado. Se você estiver conectado em mim, eu estarei conectado a você. Veja o significado de conectados, que é o tema que eu quero trazer aqui hoje. Conectados, substantivo feminino, é ligação, união, um vínculo. Ou seja, quando nós estamos conectados com Jesus, olha que maravilha, ele fala que nós daremos frutos, porque Ele é a videira, Ele é a árvore, Ele é a vida, e nós somos ramos. Quando nós estamos conectados em Jesus, a nossa vida está conectada ao propósito. E a Bíblia fala que, olha, se você não estiver conectado, você não vai estar ligado, você não vai estar em união, vinculado a Jesus. E o que não está vinculado é retirado e lançado ao fogo. É o que a palavra de Deus diz, é o que Jesus disse. Então, quando nós percebemos que a importância, a necessidade que nós temos de estar conectados com Deus. E como que isso é precioso? Primeiro, porque nós estamos conectados ao nosso Criador, ao nosso Pai, a Cristo, a Deus. E quando nós estamos conectados a Ele, veja no verso 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Vamos trocar por permanecer por conectado. Se vocês estiverem conectados em mim e as minhas palavras conectadas em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Queridos, nós precisamos trazer para o nosso coração, no mundo tão tecnológico, no mundo tão conectado, da necessidade que nós temos de estar conectados com Deus.
Queridos, quando nós conseguimos encontrar o sinal, o 4G, ou o Wi-Fi do céu, quando nós nos conectamos com Deus, olha, os céus se abrem, nós encontramos o nosso destino, nós encontramos o nosso propósito, nós encontramos a maravilhosa graça, que não foi de graça, mas foi através do sangue de Jesus na cruz. Quando nós estamos conectados, sabe quando você está precisando de um sinal de Wi-Fi, você está procurando e não consegue a senha. Mas deixa eu falar algo para você, a senha do seu Wi-Fi espiritual, a senha da sua vida é Jesus, é estar conectado com Ele. Quando você descobre esse sinal, quando você se conecta com Ele, você se conecta ao seu propósito, você se conecta àquilo que Deus te criou para ser, e não aquilo que o pecado te tornou, não aquilo que as circunstâncias te tornaram, mas você encontra a sua verdadeira identidade, você encontra quem você é em Deus. Querido, quando nós estamos conectados com Deus, nós temos a oportunidade de ser aperfeiçoados por meio da graça de Jesus. Quando nós estamos conectados com Deus, nós temos a oportunidade de ser aperfeiçoado. Nós quebramos a síndrome de Gabrielês, que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Você quebra essa síndrome, você quebra esse peso e você se conecta ao seu propósito com Deus. Quando nós estamos conectados com Deus, nós estamos conectados ao nosso propósito, estamos conectados ao verdadeiro evangelho. Amém, igreja? Então, viver conectados com Deus, queridos, é uma realidade espiritual que nós precisamos trazer para o nosso coração, é algo importantíssimo. Mas então, como manter esse Wi-Fi ligado? Como manter essa conexão constante? Como eu posso estar conectado com Deus diariamente? Como eu posso experimentar dessa realidade? Porque quando nós não estamos conectados com Deus, nós estamos desligados da nossa realidade espiritual, da realidade dos céus, da realidade que Deus colocou para nós, e estamos conectados com uma realidade terrena, com uma realidade que o mundo, o pecado gerou em nossas vidas. Então, como que eu faço para manter esse Wi-Fi do céu ligado, essa conexão com Deus ligada, e experimentar e vivenciar a minha realidade, a realidade que Deus tem para a minha vida? Eu creio que existem várias coisas que nesse livro maravilhoso nós podemos encontrar, mas hoje eu quero destacar 3, que eu acredito serem extremamente importantes para dias como hoje. Para momentos como hoje, que nós precisamos de estar trazendo para o nosso coração, são chaves, são princípios, para que nós possamos estar conectados com Deus, conectados com a nossa realidade em Deus. Queridos, nós cantamos, maravilhoso o seu nome é, teu é o reino, e o reino de Deus é paz, justiça e alegria, e essa é a nossa realidade. Nós precisamos de compreender que a nossa realidade não é a realidade dessa terra, desse mundo, das circunstâncias. A nossa realidade é a realidade que está na Bíblia, é a realidade dos céus. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, as promessas que a Bíblia traz para nós, elas estão sobre nós, e se nós cremos e vivemos, vamos experimentar dessas promessas. Por isso é necessário estar conectado. Por isso é necessário não ficar no modo avião e ficar com o seu sinal aberto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, a primeira chave extremamente importante para que você, para que nós possamos estar conectados, é viver uma vida de oração diária. Queridos, nós precisamos trazer para o nosso coração que a necessidade, o quão importante é a oração. A vida de oração, ela é extremamente importante para a sua conexão com Deus. Talvez você possa pensar, eu sei, mas a minha vida é muito corrida, é muita pressão, são muitas lutas, são muitos desafios, são muitas situações complicadas, então eu enfrento por diversos desafios, então é muito difícil eu ter uma vida de oração diária. Olha, eu quero te mostrar na Bíblia, uma pessoa que passou por diversas provações, pressões, intimidações, lutas, mas que experimentou de uma vida diária e sempre esteve conectado com Deus, e como que ele desfrutou da graça, do poder de Deus e dos sinais e maravilhas. Acompanhe comigo através do telão em Daniel capítulo 6, verso 10, esse grande homem de Deus. Daniel capítulo 6, verso 10,
Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer de vez em quando, né? De vez em quando está escrito aí, não é isso? Não, está escrito o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava, ficava de joelhos e orava, agradecendo ao seu Deus. Veja que Daniel, ele não tinha um tempo a sós com Deus, ele tinha 3 tempos a sós com Deus todos os dias. Veja que Daniel, ele tinha uma vida com Deus, mas quem é Daniel? Quem é a história desse homem? Quem é esse homem que todos os dias, 3 vezes por dia orava? Qual era a rotina dele? Qual era o ambiente que ele estava? Qual era o contexto que ele vivia? Daniel, que ele era um jovem, muito inteligente, bonito, que foi levado como prisioneiro, como escravo de Israel para a Babilônia. Babilônia era o centro da humanidade, era o centro econômico, era o centro tecnológico, era o centro da economia, era a maior potência. É como se Daniel talvez estivesse hoje em Nova York, era como se Daniel estivesse no polo onde tudo acontecia. Mas não somente ali reinava a economia, a política, a tecnologia, mas também a cultura babilônica, que era uma cultura totalmente depravada, totalmente desconectada da cultura de Deus. E daí eles levaram todos como escravos, mas eles escolheram os melhores para não serem simples escravos, mas sim para prestarem um serviço mais especializado ao governo babilônico. E Daniel, por toda a sua capacidade, por toda a sua qualificação, se tornou um parlamentar, talvez, ou uma pessoa de influência política, econômica e administrativa. E Daniel, tudo que ele fazia tinha excelência, tinha sucesso, que despertava a ira dos outros, dos babilônicos ou de outros povos, vinham e ficavam enfurecidos, falavam assim, esse cara não faz o que a gente faz, não fica vivendo essa cultura que nós estamos vivendo e consegue ter mais sucesso. E eles começaram a planejar, a tentar a vida de Daniel, tentaram matar Daniel por diversas vezes, e uma das vezes foi essa que nós lemos. Eles pensaram, olha, vamos pegar algo para ver se a gente pega Daniel, olha, ele não está envolvido com corrupção, ai meu Deus, ele não está envolvido com prostituição, e o que é isso, esse cara... Ele não está envolvido com nada, não tem nenhuma... Pegaram a ficha dele é limpa, não encontraram nenhuma acusação. Vamos usar o Deus dele contra ele. Influenciaram o rei a fazer um decreto, para que quem orasse a qualquer outro Deus que não fosse ao próprio rei, se não me engano, teria que ser levado à cova dos leões. Daniel viu o decreto, falou, eita, ou eu paro de orar, ou eu oro e vou para a cova. Muito fácil, vou para a cova, vou orar. Daniel não se intimidou, porque Daniel sabia qual que era o seu propósito. Daniel sabia qual que era a sua conexão, da onde ele veio e da onde ele iria, para onde ele... Então ele estava totalmente firmado em uma vida com Deus ali. E ele foi orar. E sabe o que aconteceu quando ele orou? Pronto, tiramos a foto, pegamos ele, vamos prender. Prenderam, jogaram ele. No outro dia voltaram. E o rei, que gostava muito de Daniel, estava aflito, falou assim, Daniel... Estava a voz bem fraca. Daniel. E aí, Daniel falou, oi, estou aqui. Eu falei, uai, e os leões? Não, tem anjos aqui, Deus mandou anjos, amarrou a boca deles, eles estão aqui. E aí o rei percebeu a emboscada que fizeram para ele. E aí Daniel pôde testemunhar do milagre de Deus, de como é importante estar conectado com Deus. Às vezes que nós podemos estar por pressões e por estar por diversas situações onde podemos ter um engano, a ilusão de achar que o fato de eu não orar vai melhorar minha vida. O fato de eu não estar vivendo uma vida com Deus vai melhorar. O fato de eu não estar envolvido com o reino de Deus, de eu não estar envolvido com uma célula, vai deixar minha vida mais leve. Vai diminuir as pressões. Querido, isso é o maior engano que nós podemos ter. Veja que Daniel, ele passava por diversas provações, por diversas pressões. Olha só, Daniel, ele tinha um cargo público. Uma nação, e a principal nação dependia muito dele. Ele tinha uma pressão política, uma pressão econômica, administrativa, inimigos o tempo todo querendo matar ele. Eu não sei se você passou por um ambiente onde as pessoas ficam te olhando, querendo te matar, ficam olhando assim, ó, quando você chega num ambiente, você começa a olhar, eu quero matar esse cara, era esse ambiente que ele vivia. Não é um ambiente que às vezes a gente vive com a pressão do chefe pedindo um relatório, pedindo uma produção, vamos. Não era isso não, era pessoas querendo matar o cara.
E Daniel, ele teve a revelação que nós precisamos trazer para nós e ter, que é, quanto maior a pressão, maior deve ser a oração. Quando maior for as aflições, maior deve ser o seu tempo com Deus. Queridos, veja que Daniel, porque a Bíblia não fala que Daniel subiu aflito para orar. Daniel subiu como costumava fazer. Quando nós compreendemos, estamos conectados com Deus, as pressões externas não vão nos afetar. Queridos, o que mantém firme em meio às pressões, o que mantém a paz em meio à tempestade, é uma vida de oração. A vida de oração traz paz ao seu interior em meio às tempestades. Veja que Daniel ele passava por diversas situações, por diversas provações, mas mesmo assim ele estava em uma vida de oração. O que eu quero trazer para mim e para você, que independente das lutas, pressões, desafios que eu e você possamos ter, nós precisamos, temos a necessidade de ter uma vida de oração, uma vida constante de oração. E quando nós temos essa vida constante de oração, as tempestades externas não vão nos afetar. Quando nós temos uma vida de oração, é como nós estamos num barco com Jesus. Nós sabemos que tem uma onda forte lá fora, um vento forte, o barco pode balançar o que for, mas nós sabemos que ele não vai virar, porque Jesus está no barco, e a qualquer momento ele vai falar, a tempestade, acalme-se, aquieta-se, e tudo vai parar. É assim quando nós temos uma vida de oração. Eu me lembro de uma vez que eu estava trabalhando na empresa onde eu trabalho, e foi um momento de muita crise na nossa área, na área de construção, na área de engenharia, e chegou um momento que ficamos um bom período sem ter nenhum contrato de projetos para serem feitos. Então estávamos cogitando talvez até a empresa fechar, a empresa passar por um momento terrível. E eu lembro que nesse momento, quando essa notícia chegou, na famosa Rádio Peão, o pessoal começou a ficar enlouquecido, começou a desesperar. Confesso para você que no primeiro momento bateu um grande medo. Eu liguei imediatamente para o meu discipulador, amigo, o pastor Mateus, e conversamos ali, oramos juntos, e comecei a ter um tempo de oração mais dedicado ainda. E comecei a orar e fazer a minha parte, a me preparar para o mercado e tudo mais. E orando ali, comecei a ter paz. E quando estava todos esperando, a gente passava mal, teve gente que perdeu o emprego porque começou a ficar tão desesperado que não conseguia produzir o que tinha para produzir. E foi um momento muito difícil. E eu, em oração, permanecendo ali, buscando a paz, que excede todo o entendimento, buscando o Espírito Santo, orando. E eu lembro que, quando faltava pouco tempo para assim, olha, se não entrar nenhum projeto nesse tempo, nesse mês, olha, não tem o que fazer. Eu lembro desse tempo. E orando ali, eu lembro que na segunda quinzena do mês, já bateu no desespero, a água subindo. A gente recebe a notícia do diretor da empresa, que uma grande construtora, cliente nossa, decidiu fechar 3 contratos. Não 1, não 2, 3 contratos. E não contratos pequenos, não prédios pequenos, mas grandes edifícios, um dos principais da nossa cidade. E aí, do dia para a noite, como se fosse uma coincidência, como se fosse do nada, Deus mudou aquele cenário. Deus mudou aquela realidade. O que eu pude aprender naquele tempo é que quando nós estamos em uma vida constante de oração, as tempestades não nos afetam. As tempestades serão passageiras, mas estar com o nosso Deus é o que vai nos fazer permanecer inabaláveis durante esse tempo. Então precisamos trazer para o nosso coração como é importante uma vida de oração, como é importante você tirar o seu tempo, talvez no início do dia, talvez antes de você acordar, programa acordar um pouco mais cedo para estar orando, para estar buscando a Deus. Ou você faz à tarde, à noite, o importante é você não deixar a vida de oração ser aquele agradecimento, aquela oração na hora de dormir. Está tão cansado, falando, Deus, abençoa meus pecados e me livre das bênçãos, amém. Não, a vida de oração precisa ser algo constante em nossas vidas. Querido, nós precisamos trazer essa realidade. Então, o primeiro ponto que vai nos conectar a Deus, conectar uma realidade, porque quando nós oramos, nós buscamos a Deus, nós começamos a trazer a realidade de Deus para nós.
Entenda isso, você traz a realidade dos céus. Quando você tem uma vida de oração, como eu disse, até desse momento que eu passei, as pressões externas, elas não nos levam, a tempestade não te derruba, porque você está vivendo a realidade que Deus tem para você. Você vai saber que a tempestade é passageira e que logo virá a calmaria, logo virá a quietude, logo virá o processo de Deus sobre a sua vida. Então, a primeira chave para estar conectado é oração. A segunda está em João 14, verso 23. Evangelho de João 14, 23. Veja o que Jesus fala aqui, que é uma chave para que eu e você possamos estar conectados a Deus. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viveremos a Ele e faremos morada nele. Veja o que Jesus fala, olha só. Se alguém me ama, viva paz e amor. Relax. Não. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Queridos, algo importante para que estamos conectados com Deus era o amor e a obediência à palavra de Deus. Olha, nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela tem respostas para todas as perguntas. A palavra de Deus, esse livro maravilhoso, ele tem a resposta para todas as perguntas. Esse livro, ele tem a solução para todos os problemas. Se você está passando por uma situação desafiadora, olha, o lugar que você vai encontrar a melhor resposta, a melhor solução está na palavra de Deus, está nesse livro. E nós precisamos de trazer isso para o nosso coração, para a nossa mente, compreender, queridos, que a palavra de Deus, principalmente para um tempo tão relativo, tão volátil como o de hoje, um tempo onde tudo é muito raso, onde tudo é muito relativo, nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela não é uma sugestão. Porque nos dias de hoje nós achamos que a palavra de Deus é uma sugestão. Olha, honra teu pai e tua mãe, teus dias serão prolongados. Eu não quero honrar meu pai e minha mãe, meu pai é chato, minha mãe é chata, não vou honrar. E aí você quer ter as promessas de Deus sobre a sua vida. Queridos, a palavra de Deus, ela é o nosso manual de vida. A palavra de Deus, ela não é uma sugestão, ela é soberana, ela é a palavra do Deus vivo. Então precisamos trazer para o nosso coração, compreender que amamos a Deus, precisamos de obedecer a palavra dele. Não tem como amar a Deus e eu vou obedecer só o que me interessa, eu quero obedecer a parte de promessas. Deixa eu abrir aqui, Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa parte eu quero. Essa parte eu quero. Amará o teu Deus de todo o coração. Não, isso aqui não. Eu quero amar outras coisas de todo o coração. Não tem como. Precisamos compreender que o amor a Deus está conectado à obediência à palavra de Deus. Você ama a Deus? Então veja que Jesus disse: quem me ama, obedecerá a minha palavra. E nos dias atuais é necessário trazer isso para o coração, ter a revelação completa e não parcial, que a palavra de Deus é soberana, que a palavra de Deus é o próprio Deus falando com você. E não ter um relativismo, não ter uma seletividade. Olha, eu amo a Deus, mas eu não amo ser fiel nos dízimos. Eu não quero ser fiel a Deus. Não. Eu amo a Deus, mas dízimo não. Eu já ganhei muito pouco, eu já pago muito imposto. Não. Eu amo a Deus, mas não quero ser fiel a Ele. Não. Não, eu amo a Deus, mas eu não quero continuar casado com minha esposa e filhos. Eu quero abandoná-las e morar com minha amante, que é muito mais legal. Eu amo a Deus, mas eu quero experimentar dos prazeres que eu tenho agora. Eu preciso disso. Não, eu amo a Deus, mas eu quero curtir o meu namoro, ter uma vida sexual ativa antes do casamento, porque, olha, é tão bom, eu preciso disso, eu sou jovem. Não, eu amo a Deus, mas eu quero ter uma vida dupla. Não, eu amo a Deus, mas eu quero estar, sim, preso à pornografia, preso à masturbação, porque Deus vai entender porque Deus é amor. Não.
Jesus não morreu na cruz para o evangelho seletivo. Jesus morreu na cruz para o evangelho integral de transformação de vida. Precisamos trazer isso para o nosso coração, que o amor e a obediência à palavra é aquilo que vai transformar a nossa realidade. Olha, o princípio da fidelidade, por exemplo, Malaquias 3:10. Você quer ver os seus celeiros transbordarem, você quer ver tudo transbordar, você não passar por necessidade. Seja fiel, porque quando você é fiel, você entende o que você tem. Não é que você tem, é que Ele te deu. E que você, por amor e fidelidade, devolve 10%. Você entende a generosidade. Quando você está amando e obedecendo a palavra, você entende que o que vai transformar o seu casamento, primeiramente, é você, e não o seu cônjuge. E que a mulher de Potifar lá de fora, ou o homem de Potifar lá de fora, ou Potifar lá de fora, não podem, não se compara com a bênção que você tem no seu casamento. Quando você ama a Deus, você entende que vale a pena esperar, que vale a pena viver em santidade, porque Ele é santo. Quando nós estamos conectados a Deus, compreendemos a importância de amá-lo e de obedecê-lo, de amar a palavra e obedecer a palavra. Compreendemos os princípios de fidelidade, de amor, de honra, de obediência. E, queridos, quebrando esse sofisma, essa lenda dessa hipergraça, que Jesus é paz e amor, e Ele está só aí para o seu coração. Não! Veja que Jesus, quando eu li em João 14:23, foi antes dele subir na cruz. Veja que após a cruz, ele depois de 3 dias ressuscitar, está com os discípulos. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. Então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou, pronto, é só batizar e acabou. Esse é o evangelho top, é isso que eu quero. Não, Jesus não parou aí. Jesus, ele continua falando, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Veja que para ser um discípulo, para pertencer a Cristo, é necessário sim, ser discípulo de Jesus, ser batizado, passar por esse processo de transformação, mas Jesus continua ensinando-os a obedecer. A obediência, queridos, ela está totalmente conectada ao amor. Se eu quero estar em Cristo, é necessário que eu queira amar e obedecê-lo, obedecer a palavra. Queridos, a obediência à palavra está conectada ao amor de Jesus. Jesus amou tanto, mas tanto a Deus, que foi obediente e foi para a cruz. Porque Ele fala: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas, porém, convém que eu faça não a minha, mas a sua vontade. Deus nunca nos pediu para morrer numa cruz, porque Ele deu Jesus para morrer numa cruz. O que Ele nos pede é uma obediência à palavra, e a palavra de Deus é o manual que vai trazer vida, vai trazer transformação, vai trazer cura, libertação. A palavra de Deus vai fazer o seu casamento ser melhor, a palavra de Deus vai te fazer ser uma pessoa melhor, a palavra de Deus vai te levar a ser quem você é em Deus, quem você é desde a origem, desde a eternidade. Por isso precisamos compreender, trazer para o coração o quão importante é amar e obedecer a palavra. E veja os benefícios que isso traz. Não precisa de projetar, eu vou ler aqui para a gente ganhar no tempo, em Salmos 1, capítulo 1, verso 3. O salmista fala: aquele que obedece, aquele que vive meditando na palavra de Deus, verso 3, é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que faz prospera. Tudo o que faz prospera. Amados, a leitura e a obediência à palavra de Deus trará uma estrutura de uma vida inabalável. Serão pilares essenciais para uma vida inabalável. Olha, você quer encontrar segredos de sucesso?
porque às vezes a gente vê no Instagram, você quer encontrar o segredo para isso, arrasta para cima. Você quer isso, arrasta para cima. Você quer encontrar o segredo para o seu casamento? Não arrasta para cima, abre a Bíblia. Você quer encontrar o segredo para uma vida espiritual? Abre sua Bíblia. Você quer encontrar o segredo para vencer a pornografia, a masturbação? Abre sua Bíblia. Você quer encontrar um segredo para criar os filhos? Como é desafiador criar os filhos nos dias de hoje? Quer o segredo? Abre a sua Bíblia. Você quer encontrar o segredo para se tornar um profissional melhor? Ah, não, isso não vai ter, porque eu sou da área tecnológica, não vai ter. Tem, abra a sua Bíblia, você vai ver princípios infalíveis, princípios que não venceram, não caducaram, que continuam vivos e práticos nos dias de hoje. Você quer encontrar sucesso para a sua vida financeira? Abre a sua Bíblia. Um bom manual, queridos, um bom manual, ele fala o que você deve fazer. Porque às vezes a gente compra algumas coisas, vê um manual tão ruinzinho que só fala o passo 1, pulo 2, vai para o 3. E você fica perdidão entre o 1 e o 3. Isso já aconteceu com você de comprar algo pela internet, chegou, o manual não é tão bom, você custa a instalar, a ter o benefício daquilo que você comprou. Mas tem um manual, então um bom manual, ele mostra tudo, o passo do 1 até o último passo. Esse é um bom manual. Mas um manual excelente, ele te mostra tudo o que você deve fazer para ter êxito e sucesso, mas ele mostra também, se você fizer dessa forma, você vai encontrar problemas, fracassos, maldições e mostra todas as consequências. Esse é um manual excelente. Esse livro aqui, queridos, ele mostra para você o que você deve fazer para ter uma vida de sucesso, mas ele te mostra também o que você não deve fazer, porque se você fizer isso, você vai atrair maldições, vai atrair problemas para você. Quando nós lemos a Bíblia, vemos que Davi, um grande homem de Deus, ele falhou como pai, ele falhou como ali no seu lar. É para nós entendermos que, olha, nós precisamos de dedicar a nossa família. Quando nós vemos na Bíblia que Moisés, ele falhou em ceder para o povo, é para que nós podemos compreender que precisamos estar sempre conectados a Deus. Ou seja, a palavra de Deus o tempo todo ela te mostra o caminho de sucesso. O tempo todo esse manual te mostra, olha, eu quero levar você para uma vida de sucesso. Então, ame e obedeça a palavra de Deus. Quer estar conectado com Deus, queridos? Ame e obedeça a palavra de Deus. E, queridos, falei sobre uma vida de oração, falei sobre o amor e a obediência à palavra, e uma última chave para que eu e você possamos estar extremamente conectados com Deus, é a paternidade espiritual, é estar alinhados com a paternidade espiritual. Em dias de tanta hiperindependência, talvez até assusta alguns, mas uma paternidade sadia, ela traz destino, ela traz proteção. Na vida espiritual, na vida com Deus, não há anarquia, não há hiperindependência, não há solidão. Há tempo de solitudes, mas não há solidão. A vida com Deus, queridos, é uma vida baseada no conceito de família. A vida com Deus, ela está construída sobre pilares da família que Deus criou. Da família da origem, do Éden. Ali quando Deus, Pai, Jesus, Filho e Espírito Santo, ali começa o conceito de família e continua. Então o tempo todo o Evangelho nunca vai estar conectado à solidão, à independência. A vida com Deus estará conectada aos princípios de família. E, queridos, quando nós compreendemos que os pais espirituais, eles trazem destino, que os pais espirituais, eles são usados por Deus para nos colocar de volta ao trilho original, nós estamos conectados com Deus. Quando nós entendemos, abrimos o coração e deixamos ser transformados, lapidados, damos ouvido aos conselhos, nós estamos conectados a Deus, estamos sendo direcionados para o nosso destino. Eu me lembro de como eu cheguei nessa casa. Eu me lembro quando nós começamos essa igreja, eu tinha 15 anos, 50 quilos a menos. Eu era muito tímido, eu era muito complexado. Eu tinha medo de falar em público, porque eu não tinha uma dicção boa. Eu tinha muitos complexos. E eu me lembro como que foi importante cada demonstração de amor do pastor Clemente e hoje do pastor Mateus na minha vida. Como que isso trouxe identidade para mim, me trouxe
para o meu destino espiritual, foi me transformando, fazendo eu vencer os medos, os complexos. Como que minha vida está sendo transformada. A minha família está sendo transformada por meio da paternidade espiritual, da cobertura espiritual. E às vezes eu vejo na internet, algumas pessoas falam assim, não tem paternidade espiritual, não tem cobertura, é Deus e paz e amor, cada um segue sua vida. Isso não está na Bíblia. Eu não vejo Elias andando sozinho, Elias tinha mais de 50 pessoas com ele. Eu não vejo Abraão andando sozinho, Abraão tinha pessoas com ele, tinha Ló com ele, depois seus filhos, seu filho Isaac. Eu não vejo Davi andando sozinho, Davi foi vencendo, ele venceu Golias sozinho, porque era um momento específico, mas toda a trajetória de vitória de Davi, ele estava com uma equipe. Jesus, ele não andou sozinho, ele teve 12 discípulos. O evangelho foi construído, quando você vê as cartas de Paulo, por família. Então não dá para compreender que tem como estar conectado com Deus se eu não estou conectado à família. E eu vejo nessa casa como que os nossos pais espirituais, eles foram chaves para a transformação dessa casa, dessa igreja. Quando nós começamos, não tínhamos nenhum local para reunir. Eram menos de 30 pessoas. E a dedicação, o amor da nossa cobertura espiritual para construir um legado, uma história dessa igreja, isso foi essencial. E quando eu comecei a lembrar, eu fiquei emocionado, comecei a ver as histórias de pessoas sendo transformadas. Meu amigo Douglas, como que ele foi transformado, eu me lembro quando ele teve o testemunho dele num culto de ano novo, como que foi impactante. Mas eu vejo hoje o que Deus fez na vida dele é mais impactante ainda. O Samuel, ele já contou aqui como que Deus transformou a vida dele. O testemunho maravilhoso do Fagner. Queridos, todos aqui têm um testemunho maravilhoso para contar. Eu me lembro do Fagner contando aqui, que por diversas vezes o Emerson ia até a casa dele, ia de ônibus, e o Fagner estava na farra, ele estava tendo uma vida presa a vícios, uma vida totalmente fora dos padrões de Deus, e o amor e a assistência, e o cuidado, foram transformados, tudo isso é pela graça de Jesus, pelo intermédio do Espírito Santo, e através da paternidade espiritual foram transformando vidas. Queridos, quando eu vejo como é importante estamos conectados, alinhados, a nossa cobertura espiritual, porque assim como um bom pai biológico dá um bom destino ao seu filho, um pai espiritual também dá destino aos filhos espirituais. E veja o destino que essa casa está caminhando, veja como que essa casa tem caminhado, sendo transformada. Começamos com uma igreja com menos de 30 pessoas, onde dessas menos de 30, 20 eram adolescentes. E muitos desses adolescentes se tornaram pais de família, famílias que estão sendo transformadas, um legado que está sendo expandido. Isso porque há uma conexão com a cobertura espiritual, com a paternidade espiritual. Isso é tão bíblico e poderoso que você pode acompanhar comigo no livro de Esther, capítulo 4, verso 14. Veja como que você está alinhado com a sua paternidade espiritual. Dar ouvidos aos conselhos é extremamente importante para a sua conexão com Deus e o seu propósito em Deus. Veja que Mardoqueu, que era o tutor de Esther, o que ele fala? Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, eu amo essa frase, quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Deixa eu contar o contexto para vocês. Esther, assim como Daniel foi levado como escravo, Esther também foi levada em um outro tempo, em um outro momento. E Esther era órfã de pai e mãe. E Mardoqueu, seu primo ou tio, eu não me recordo agora do grau de parentesco, ou é tio ou é primo, adotou Esther e se tornou o tutor dela, tanto biológico quanto espiritualmente. E aí Esther, no momento que o rei, ele tinha uma rainha, que era Vasti, Vasti pisou na bola, menosprezou o rei, e ele falou assim, eu vou querer outra rainha. Ele lançou um concurso, como se fosse um concurso de Miss nos dias de hoje, para escolher a rainha. E diante de dezenas de mulheres, Esther foi eleita e passou por um tempo de um spa de beleza, para aí sim se tornar rainha. E naquele tempo a mulher, a futura rainha, só poderia entrar na presença do rei se o rei a chamasse. Se ela entrasse sem ser chamada pelo rei, a consequência era a morte. Mas Mardoqueu descobriu que havia um plano para matar todos os judeus daquele reinado naquele tempo. E Mardoqueu chamou Esther e falou assim, olha Esther, eu sei que você tem que correr riscos, mas é necessário que você corra riscos, porque quem sabe,
se não foi para um momento como esse, que você está onde você está. Ele lançou um desafio que poderia custar a vida de Esther. Mas Esther estava alinhada, Esther estava conectada à sua paternidade espiritual. E veja, e aí o que eles fazem? Eu não vou entrar no texto para a gente ganhar tempo. Eles combinam de ter um tempo de jejum e oração, para que pudessem ter êxito nessa missão que era tão desafiadora. Obrigado, querido. Que era tão desafiadora, que era entrar na presença do rei sem ser convocada pelo rei. E eles começaram a orar, a buscar a Deus ali, e em Esther capítulo 5, verso 1 ao 3, veja o que aconteceu nessa história. Três dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno no palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela, estendeu o cetro de ouro que tinha na mão, e Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: o que há, rainha Esther? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Veja que quando Esther chega, o rei fala: meu Deus, para tudo, então para. Chegou a mulher da minha vida, chegou Esther. Uau, chegou a mulher da minha vida, chegou a minha rainha, e eu vou te dar tudo o que você quiser. É quase quando eu vejo a Poliana chegando, eu falo assim: uau, chegou a minha gata, chegou, para tudo, fica cego e surdo só olhando para ela. Ficou lá. Assim ficou o rei com Esther, e falou assim: opa, chegou, pode pedir, o que você quer? Me fala o que você quer que eu te dou, até metade do reinado, se você quiser, é seu. Ou seja, Esther pôde pedir: livra os judeus desse plano maligno. Esther pôde ser usada para transformar, para libertar a sua família. Esther foi usada, queridos, para ser um canal de Deus em meio à sua casa, à sua família ali. Então, amados, quando nós estamos ligados com a nossa cobertura espiritual, isso é tão precioso quando nós conseguimos estar ligados, alinhados, dar ouvidos, porque esses conselhos, eles vão trazer direção, vão trazer um destino profético para nossas vidas. E é preciso ter humildade para isso. Tem uma mensagem no Terça Light sobre alinhamento, vale muito a pena ouvir, foi uma mensagem maravilhosa, ministrada pelo pastor Mateus. E algo que nós precisamos de compreender é que nós não estamos só, nós não andamos em solidão, nós não andamos em hiperdependência, nós caminhamos como família, família em Cristo Jesus, família, comunidade cristã, luz para as nações. Nós somos uma família e precisamos compreender isso e compreender que quão importante é estar alinhado à nossa cobertura espiritual. Quão importante é você estar conectado com os seus líderes, com os seus pastores. Olha, as palavras que são ministradas nessa casa não são para preencher um cronograma, um entretenimento, não. São palavras que Deus traz para transformar vidas, para despertar, como nessa série de despertamento. São palavras a última que tivemos, são palavras que Deus tem um propósito que libera sobre nossos pastores, para que nós possamos viver uma transformação contínua de vida. Por isso é importante compreender isso, queridos. Você quer estar conectado com Deus? Quer que o Wi-Fi esteja no sinal máximo e ligado, conectado, numa conexão extrema, qualidade melhor que fibra ótica? Viva uma vida de oração. Ame e obedeça a palavra de Deus. Esteja alinhado com a sua cobertura espiritual, com a sua paternidade espiritual. Esses princípios são importantíssimos para que eu e você possamos estar conectados com Deus. Mas antes de encerrar essa mensagem, eu quero trazer algumas coisas que podem nos impedir de estar conectados com Deus. Nós vimos aqui princípios que vão sempre nos manter conectados. Uma vida constante de oração, é bom demais. Amar e obedecer a palavra, uau! Estar alinhado com a sua cobertura, com a sua paternidade espiritual. Mas, queridos, existem pequenas raposinhas. Tinha que ser raposa, né? Existem pequenas raposinhas que elas vêm para minar a nossa conexão com Deus, que elas vêm para derrubar o sinal.
Já viu quando você está no sinal bom, você entra no elevador e corta aquele sinal? E é quando você está vendo alguma coisa, precisando de mandar alguma coisa. Está vendo como que é terrível quando acaba o sinal? E nem foi combinado. Vamos fazer isso à noite, vamos fazer isso no outro culto, hein? Olha só, olha como que é terrível quando algo interrompe o sinal, quando corta a conexão. Assim também, existem algumas raposinhas que podem cortar esse sinal, que podem cortar essa conexão. Uma delas está em 1 Samuel, capítulo 15, verso 30. Saul repetiu: pequei, agora honre-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, e volte comigo para que eu possa adorar ao Senhor, o seu Deus. Uma raposinha que pode nos impedir de estar conectados a Deus é se preocupar com o que as pessoas pensam de você. Se preocupar com o que as pessoas pensam de você é uma raposinha que pode nos desconectar de Deus. Queridos, só para você entender, Saul foi ungido rei por Samuel ali, rei de Israel, o primeiro rei. E aí eles tinham uma batalha para ir, Samuel trouxe orientações. Olha o amor e a obediência como é importante. E falou: olha, você vai entrar lá e vai destruir tudo, não pode deixar nada, porque é um propósito de Deus. Só que Saul, ele quis chegar da vitória, mostrando a vitória, trazendo o rei, trazendo alguns despojos dessa vitória. E essa batalha, e essa atitude, diminui um pouquinho o retorno para mim, amados, por favor. E essa atitude de Saul de desobedecer, por que ele desobedeceu a Deus? Porque ele estava preocupado com o que as pessoas iam pensar dele. E quando ele vê que ele pisou na bola, veja que a preocupação dele não é um arrependimento. Ele fala: olha, eu pequei, eu quero restaurar, eu quero consertar o que eu fiz. Não, ele não fala isso, ele fala: olha, eu pequei. Agora, honra-me perante as autoridades do meu povo. Muitas vezes nós queremos estar conectados com Deus, mas queremos estar conectados com a popularidade. Queremos estar conectados com a audiência. Queremos estar conectados com aquilo que não está conectado a Deus. Queridos, o preço da popularidade de Saul custou a conexão dele com Deus. O preço da popularidade de Saul custou a conexão dele com Deus. Às vezes, a obediência e o amor à palavra irá lhe custar uma popularidade, irá custar aceitação a certos grupos, irá talvez te custar piadas, bullying, irá talvez custar até certas amizades. Mas, queridos, é incomparável em relação àquilo que Deus tem para nós. É incomparável a conexão com Deus. Eu me lembro que no início da nossa igreja, no primeiro NCS, os jovens, nós tínhamos uma camisa e um adesivo que era no sexo até casar. E eu tinha essa camisa, eu ia para a escola com essa camisa, eu tinha um fichário, e no meu fichário tinha esse adesivo grandão. Não era adesivo desse tamanho, era grande o adesivo. E, queridos, a gente era bulinado, isso tem bastante tempo, isso há mais de 15 anos atrás, misericórdia, muito tempo. O cristão ele sofreu muito mais bullying que ele sofre hoje. Então aquilo custava piadas, perseguições. Ia nas festinhas da escola, o pessoal dizia: vai, fica com fulano, fica com ciclano. E dizer não para isso, tipo, você é o que então? Eram as piadas que vinham, talvez a rejeição a certos grupos, perder certas amizades. Mas isso não é incomparável ao benefício de ser obediente à palavra e a Deus. Mas
essa raposinha que é o se preocupar com o que as pessoas vão pensar de você. Eu amo a Deus, mas eu não posto nada no meu Instagram, porque nem todo mundo vai entender, né? Nem todo mundo entende minha posição. Nem todo mundo entende que eu sou contra o aborto, porque hoje em dia, né, é complicado. Nem todo mundo entende que eu sou contra certas uniões. Nem todo mundo entende isso. Então eu não posso nada, porque eu tenho que permanecer no politicamente correto e viver o biblicamente incorreto. Essa é a contradição dos dias de hoje. Se preocupar demais com a sua popularidade, com seus likes, com as suas visualizações, e não estar conectado ao que Deus tem. Essa raposinha é terrível. Cuidado com se preocupar demasiadamente com o que as pessoas estão pensando de você com relação à sua vida com Deus. Outra raposinha, outro perigo que pode cortar o seu sinal. E eu espero que o microfone não caia agora. Que pode cortar o seu sinal com Deus, a sua conexão com Deus, é ter os olhos voltados somente para esse mundo. Veja em Gênesis capítulo 25, verso 30 ao 34, a história de um cara que ficou ligado demais às coisas desse mundo, às coisas momentâneas, e que abriu mão de uma grande herança por uma coisa pequenininha. E pediu-lhe, dê um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, vende-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Diz Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém insistiu, jura primeiro. Então ele fez o juramento e vendeu o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Queridos, veja aqui, para você compreender o contexto, nesse momento em Gênesis, nessa época, o contexto, a herança não era dividida de forma equalitária por quantidade de filhos. O filho mais velho tinha uma porção muito maior do que os demais filhos. E Jacó era gêmeo de Esaú, mas ele nasceu segurando o pé de Esaú, tanto que o nome dele se tornou Jacó por conta disso. E Jacó ficou assim, eu tenho que ter um jeito de virar esse jogo. E Esaú era um cara extremamente sanguíneo, voltado, extremista para as emoções, para o momento, não era reflexivo. E ele tinha os olhos voltados ao momento e não ao longo prazo. E aí chegou um momento que ele estava caçando, chegou com fome. Jacó estava lá fazendo um ensopado de lentilha. Veja que ele trocou a herança, gente. Não foi nem por um churrasco, nem por uma picanha. Não, Bebeto, uma picanha boa. Nem foi por uma picanha, foi por um ensopado de lentilhas que ele trocou a herança que Deus tinha colocado ele como primogênito. E aí Jacó falou assim, jura, ele trocou a maior parte da herança por um prato de ensopado de lentilhas. É um absurdo, né? Então assim, como esse cara ele vacilou, como esse cara faz uma coisa dessa? Mas, queridos, sem perceber, às vezes podemos estar trocando os propósitos de Deus por ensopados desse mundo. Sem perceber, por algumas vezes podemos estar trocando os propósitos de Deus por ensopados desse mundo. Se nós não vigiarmos, não colocarmos nossos olhos nas coisas eternas e colocar somente nas coisas desse mundo, podemos nos desfocar, nos desconectar de Deus e querer viver somente o que esse mundo pode nos dar. Por exemplo, quando nós nos corrompemos para ganhar uma promoção no trabalho, porque ser promovido é de Deus, é bom demais, mas quando você quer ser promovido a qualquer preço, pisando nas pessoas, fazendo algo que falta com ética, algo que falta com profissionalismo, algo que é desonesto, nós estamos trocando o propósito por um ensopado. Ou quando deixamos ser levados por momentos, por emoções, e quebramos princípios. Ou quando nós deixamos ser levados pelo momento, abrimos mão, você solteiro, abre mão de esperar em Deus para se encontrar e se tornar a pessoa certa para casar, ter uma família linda. Você abre mão porque não consegue esperar e quer namorar o primeiro piriguete, o primeiro pirigueto que aparece aí, porque você precisa de namorar. Os hormônios estão à flor da pele. Quando você precipita, você está trocando a herança por um ensopado.
Quando você precipita nos seus relacionamentos, você está trocando a herança por ensopado. Quando você deixa levar pelas emoções e começa a querer suprir as suas emoções momentâneas, o cara fala, eu mereço isso. Eu sou filho de Deus, deixa eu fazer isso. Você está trocando o propósito, a herança, a conexão por ensopado, momentâneo. E queridos, nos dias de hoje é tão desafiador isso, porque nos dias de hoje, a sociedade, o mundo, tudo nos empurra o hedonismo. O que é hedonismo, Lucas? É a busca por um prazer, uma busca por um prazer todo o tempo, supremo, uma finalidade, fundamento voltado somente para suprir o seu prazer. Não é errado viver situações que vão trazer prazer para nós. Não é errado você buscar prosperar, ser uma pessoa com bens. Isso não é errado. Não é errado o cristão ter dinheiro, mas é totalmente fora de propósito o dinheiro ter o cristão. Então nós precisamos entender que, em tempos de dias de hoje, como hedonismo, precisamos de ficar ligados para não deixar essa raposinha romper a nossa conexão com Deus. Porque às vezes estamos focados tanto nessa terra, nessa vida, e queremos, eu não vou buscar a Deus, porque eu tenho que descansar, eu tenho que dormir 8 horas, e eu não vou no culto da manhã, mas eu também não vou no culto da noite, porque, eu preciso dormir cedo, porque segunda-feira eu tenho que trabalhar. Não, eu não vou na célula essa semana, porque está chovendo, eu não posso pegar gripe, e sabe lá, coronavírus. Não, eu não vou dizimar, eu vou poupar para investir, para prosperar mais. Não, eu não vou me guardar, eu preciso viver essa vida. Eu só tenho uma vida para viver, né? Então eu vou viver ela para os meus prazeres. E aí vivemos uma vida fútil, uma vida superficial, uma vida desconectada daquilo que Deus tem para nós. Eu quero mostrar para vocês, chamar o Samuel aqui para fazer uma dinâmica, para que nós possamos entender o que é o hedonismo. Essa raposinha dos dias de hoje, de querer buscar somente o seu prazer, de ter os olhos voltados somente para a sua vida. O Samuel vem com a blusa apertadinha, mostrar que está forte, né? Queridos, para você entender, dá um zoom aqui, Henrique. Você está conseguindo enxergar quem está no fundo, a pontinha desse cabo? Está dando para ver, né? A pontinha desse cabo aqui, queridos, ela representa, segura para mim só a pontinha, Samuel. Ela representa a nossa vida nessa terra. Ela representa o nosso tempo aqui, quer seja 50, 70, até 100 anos. Pensa, 100 anos. Na sua timeline, ela é esse trenzinho aqui, ó. E por vezes nós queremos trocar a nossa herança, o nosso propósito, por um trenzinho desse tamanho. Porque, queridos, a sua vida na terra é isso. Mas eu vou te mostrar um pouco a sua vida na eternidade. É o comprimento desse cabo. Olha só. Vai dando mais, Samuel. Mais. Vai, mais. Olha, veja. Tem como comparar. Olha, vai puxando mais. Mais. Essa é a eternidade. Ela não tem fim. Vai puxando. Mais. Dá mais, Samuel. Dá mais. Mas veja. Nem dá para você ver a ponta do cabo na minha mão. Por quê? Obrigado, Samuel. Salve de palmas, Samuel. Assistente top aí. Veja, queridos, que a ponta do cabo ela é incomparável à extensão de todo o cabo. Não tem como nem mensurar isso. Agora, mais ainda, exponencial, não tem como medir, não tem como mensurar o tamanho da vida nessa terra com o tamanho da eternidade, porque a eternidade é infinita. Às vezes, sem perceber, estamos trocando a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com a eternidade, porque estamos querendo curtir esse pequeno pedaço e abrimos mão da eternidade. Que nós precisamos de compreender essa raposinha e lutar contra o hedonismo. Muito maior, muito mais incomparável é viver as coisas de Deus.
Não tem preço de ver pessoas sendo transformadas nessa igreja, de ver pessoas entrando aqui, encontrando Jesus, sendo encontrados por Jesus, sendo encontrados pela graça, por salvação, ver pessoas se reconciliando com suas famílias, ver pessoas chegando na cela, com a família toda destruída e vendo a família sendo restaurada. Não tem preço, porque isso nós estamos construindo, não uma casa nessa terra, mas um castelo na eternidade. Precisamos compreender que a nossa obra não está relacionada somente às coisas dessa terra. Fazemos coisas nessa terra sim, mas o que nós fazemos aqui é para ser construído na eternidade. Como Paulo diz, não fixe seus olhos nas coisas que são visíveis, que são passageiras, mas fixe os seus olhos naquilo que é eterno e é invisível. Fixe seus olhos em Deus. Mantenha-se conectado com Ele. E a última raposinha que eu quero falar é uma vida de pecado sem arrependimento. Veja que o que pode atrapalhar a nossa conexão é se preocupar com a opinião das pessoas, é você estar focado com os olhos nessa terra e não em Deus. E por último, é viver uma vida de pecados sem arrependimento. Na Bíblia nós vemos a história de Sansão, está em Juízes 15, 16 principalmente. Sansão, queridos, ele era um homem nazireu, um homem separado. Ele tinha um voto com Deus. Ele não poderia beber vinho, ele não poderia tocar em cadáver. Ele tinha que viver uma vida consagrada. Mas Sansão começou a querer brincar com o pecado. Sansão começou a flertar com o pecado, até quando percebeu que estava casado com o pecado. Às vezes, sem perceber, começamos a brincar com o pecado. A Bíblia mostra que Sansão corria nas videiras para sentir o cheiro das uvas. Conta que um dia Sansão, ele quis comer o mel que estava sobre um urso morto e tocou no cadáver. Conta em Juízes 16, capítulo 1, que ele quis dar um pulo na cidade vizinha, ir num prostíbulo da cidade vizinha, ter relações sexuais com a prostituta, se apaixonou pela prostituta, quis se envolver com aquela prostituta chamada Dalila, e ali começou a viver um tempo de total desconexão daquilo que Deus tinha para a vida dele. Sem perceber, podemos começar a flertar, a brincar, a olhar uma foto um pouco mais indecente no Instagram, a depois olhar um site, a depois a querer ter relações fora do casamento, antes do casamento, a querer falar mal das pessoas, a querer ser infiel com o Senhor, infiel com sua família. Nunca o Satanás chega e fala assim, peque aqui e aproveite o pecado. Ele começa com flerte, ele começa só com uma pequena sedução. E quando nós nos damos por conta, estamos não mais flertando, não mais namorando, não mais noivos, mas casados com o pecado. Mas hoje é o dia de divorciar do pecado, amém? Hoje é o dia, queridos, essa mensagem não é para trazer peso, acusação, mas para trazer libertação, para trazer transformação para nossas vidas, amém? Então precisamos de compreender que essa raposinha ela é perigosa, nos conecta de Deus. Por vezes, banalizamos e confundimos as coisas. Confundimos arrependimento com remorso. Porque uma vida em pecado, com o pecado sendo uma rotina, confundimos remorso com arrependimento. Confundimos desprezo com graça. Não, é a graça, eu estou na graça, continuo vivendo o pecado desenfreadamente. E queridos, Satanás, qual é a estratégia dele? Ele desvaloriza tudo aquilo que Deus colocou extremo valor, para que possamos estar desconectados de Deus. Deus criou o casamento como um ápice da aliança, uma aliança infinita. E o que Satanás faz? Desvaloriza o casamento. Deus criou o sexo para sim dar prazer, ser algo mútuo dentro do casamento. E é maravilhoso do casamento, né, Poli? É maravilhoso, é bênção. Mas o que o diabo fez? Ele desvalorizou, deixou algo banal, algo sem valor. Pessoas usam aplicativo para se encontrar com outras pessoas, e no primeiro encontro ter relações com 1, 2, 3 pessoas. O diabo ele tirou o valor daquilo que Deus colocou o valor. O diabo tirou o valor da cruz, ele tenta fazer porque nós não valorizamos a cruz, e vivemos um evangelho totalmente superficial.
Ou seja, o tempo todo Satanás vai tentar desvalorizar aquilo que Deus colocou extremo valor. E quando entramos numa vida de pecado, começamos a viver essa desvalorização daquilo que Deus valorizou. Deus valorizou a honra, o casamento, a lealdade, a obediência, a fidelidade. Mas quando nós entramos numa rota de pecado, é como nós colocamos a nossa vida no modo avião. Já colocou seu celular no modo avião? Você não recebe nada, você fica desconectado. Estamos insensíveis à presença do Espírito Santo, insensíveis a Deus, insensíveis à nossa cobertura, insensíveis à nossa liderança, insensíveis a tudo aquilo que pode nos conectar a Deus. Nós nos tornamos insensíveis, porque o pecado ele vai tirando a sua sensibilidade. O pecado ele vai tirando a sua percepção. O pecado ele vai, como câncer, crescendo, tomando conta de toda a sua vida. Como Sansão foi tomado. Precisamos ter a revelação que é necessário arrependimento. O pecado, quer dizer, ele não é uma realidade sobre a sua vida. Ele pode ter sido até hoje, mas a partir de hoje, ele não será mais. O pecado não pode ser uma realidade, não pode. Queridos, o pecado, ele não pode ser uma rotina, ele tem que ser um acidente. E acidentes não acontecem todos os dias, em todos os momentos. Se acontece, tem algo muito de errado. Mas como eu disse, eu não quero trazer acusação, eu quero trazer libertação. Como vencer o pecado? É muito simples, com arrependimento, com confissão. Procure uma pessoa, talvez o seu líder, talvez uma pessoa madura, experiente na fé, abra o seu coração, confesse. Porque a confissão traz cura, libertação. Arrependa, e arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de mente, mudança de atitudes, mudança de propósito. Busque por ter um arrependimento profundo e viva o sobrenatural. Queridos, para concluir, nós precisamos de ficar offline para as coisas dessa vida, para as coisas desse mundo, e ficar online para aquilo que Deus tem para nós. Ficar online. O propósito dessa mensagem é que nós possamos estar conectados com Deus. Sabe por quê? Quando nós estamos conectados com Deus, nós não estamos conectados com as circunstâncias, nós não estamos conectados com as notícias, nós não estamos conectados com o que está acontecendo lá fora. Não que sejamos alienados, não que sejamos totalmente desligados, não é isso, mas é que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós somos guiados por Jesus. Nós somos guiados por Deus. Nós sabemos que quanto mais estivermos conectados com Deus e com o reino dEle, com as obras e com a igreja, com a família em Cristo, mais firmes estaremos em meio às tempestades. O propósito dessa mensagem, queridos, não é trazer acusação, não é apontar o dedo, é trazer informação e revelação para que você possa mudar a sua rota, para que você possa se desconectar do pecado, se desconectar do que as pessoas pensam de você, se desconectar da desobediência à palavra de Deus e se conectar a uma vida de oração, se conectar a amar e obedecer a palavra, se conectar à paternidade espiritual que há sobre a sua vida, se conectar ao propósito de Deus sobre a sua vida. Quando nós compreendemos o quão importante é e o quão maravilhoso é estar conectado com Deus, as lutas, nós temos a paz de saber que as lutas são passageiras. Porque, queridos, estar conectado com Deus não vai fazer você não ter lutas, não vai fazer você não ter problemas, não vai fazer você não passar por situações extremamente difíceis, mas estar conectado com Deus vai permitir você vencer cada uma dessas situações. Esse é o nosso propósito. Eu quero convidar você a ficar de pé.